Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula do dia 8/4. Bem, sexto ano, nossa aula hoje vai focar no estudo dos descritores. Descritor, principalmente no descritor D1, localizar informações explícitas. Vocês ouviram bastante falar sobre os descritores no quinto ano, no segundo ano, mas em toda a sua vida escolar, nós trabalhamos com um descritor. Trabalhamos em cima de um descritor. O que é um descritor? Vocês sabem? Descritor é um conhecimento que você precisa ter para saber responder corretamente uma questão de compreensão e interpretação de texto. E é isso que nós vamos trabalhar durante essas aulas agora. Nós mudamos um pouco nossa rotina, certo? Que eu irei explicar para vocês como ocorrerá agora a nossa rotina de aula. Nós vamos fazer como? Nós vamos 2 dias na semana, vai ser encaminhado só atividades de compreensão e interpretação de texto, para trabalharmos os descritores, tá certo? E no terceiro dia da semana, nós vamos voltar para o livro de língua portuguesa e seguir o conteúdo do livro. Então, nossa rotina agora vai ser assim. Para que isso? Para podermos trabalhar bastante a leitura e a interpretação de texto. Porque quando você lê bem e compreende bem uma questão, tanto você vai bem em português, em matemática, em ciência, em história, em todas as disciplinas. É fundamental você aprender a ler e compreender o que você leu, certo? Então, o primeiro descritor que iremos focar será o descritor D1, localizar informações explícitas. Então, acompanhe comigo como será a nossa aula hoje. Então, como será a nossa aula? Nós recebemos uma apostila do governo do estado, Estudo em Casa, voltada especificamente para o estudo dos descritores de língua portuguesa. Nós iremos trabalhar 2 dias na semana com essa apostila, onde em cada dia será estudado o quê? Um descritor. Uma habilidade que você precisa ter para compreender a questão, tá certo? Então, 2 dias na semana iremos trabalhar a apostila e 1 dia na semana iremos voltar para o livro. E aí vai ser a nossa rotina até acabar esse estudo domiciliar, tá certo? Me acompanhe. Antes de eu começar a falar sobre o descritor específico, vamos falar um pouquinho sobre o que é o descritor. O descritor, como eu falei anteriormente, é uma habilidade que você precisa ter para compreender no texto. Precisa saber o número dos descritores? Não precisa você saber. Isso só é uma questão de organização do professor, tá certo? O que você precisa saber? É você saber que aquela questão está pedindo um determinado assunto. Toda questão, ela é embasada nos descritores. Exemplo, o descritor D1, localizar informação explícita. Quando ele vai trabalhar esse descritor em uma questão, o que acontece? Vai haver uma pergunta em que você vai tirar uma informação que está escrita no texto. O que é isso, Laís? Assim, o que é informação explícita? É algo que dá para ver, que está escrito, está nítido. E é algo explícito. E o que é algo implícito? É algo que não está escrito, que eu vou ter que usar meu conhecimento prévio, meu conhecimento de mundo, eu vou ter que interpretar o contexto. Mas no caso aqui do descritor D1, o foco do nosso estudo hoje é localizar a informação explícita no texto, uma informação que está escrita no texto. Vai haver uma pergunta em que você vai tirar a resposta em algo que está escrito no texto. Quando eu digo a seguinte frase, minha mãe foi ao mercado, disse essa frase. E aí eu faço essa pergunta a vocês. Sua mãe foi aonde? Você volta na frase e sabe onde ela foi. Minha mãe foi ao mercado. Onde ela foi?
ao mercado. Está escrito na frase. A informação está explícita, escrita. Então, o que é localizar a informação explícita? É tirar do texto a informação que se pede na pergunta. Então, é algo que está escrito no texto. Isso é o descritor D1. Descritor D1 é retirar do texto algo que está lá. Uma compreensão que está lá. Não é algo que eu vou ter que interpretar e inferir, tá certo? Então, vamos, continuando. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos seguir a rotina do quê? 2 dias, atividade da apostila e 1 dia, atividade do livro. Com isso, pretendo o quê? Trabalhar a leitura e interpretação de textos de vocês segundo os escritores. Então, vamos iniciar hoje a nossa primeira atividade? Vamos aqui. Essa primeira atividade falará sobre o descritor D1, certo? Localizar informações explícitas em um texto. O que é isso? Como eu falei anteriormente, caro aluno, sabemos que os textos apresentam algumas informações que são identificadas mais facilmente a partir de uma leitura atenta do texto, que chamamos de informações explícitas. Lembram? O que é uma informação explícita? É algo que está escrito no texto, dá para ver. E o que é uma informação implícita? Não está escrito, eu vou interpretar, certo? Então, na questão a seguir, você deverá ler o texto com atenção, buscando identificar e compreender as informações que ele apresenta. Nós sempre vamos ter uma questão de base, uma questão exemplo. Para quê? Para podermos analisar e a partir daí vocês terem base para poder responder a atividade, tá certo? Então, essa questão será uma questão em que se trabalhará o quê? O descritor D1, ok? Iremos trabalhar o descritor D1 e juntos iremos responder. Para quê? Para vocês terem base para poder responder as demais. Então, o que é o descritor D1? Novamente, localizar uma informação que está escrita no texto, que está presente no texto, tá certo? Vamos ler esse texto. Sol, luz e vida. O Sol é considerado uma estrela pequena, comparado com as grandes estrelas que são milhares de vezes maiores que ele. Como uma grande esfera de gases a altíssimas temperaturas, o Sol é formado principalmente por hidrogênio e hélio e está bem longe da Terra, cerca de 150 milhões de quilômetros. Sua luz leva pouco mais de 8 minutos para atingir a superfície terrestre. A radiação emitida pelo Sol é fonte de vida e de energia essencial para a Terra. A energia solar impulsiona as correntes atmosféricas e marítimas. Faz evaporar a água, que depois cai como chuva e neve, e estimula o processo de fotossíntese das plantas, que fornece a energia para a sobrevivência dos organismos vivos. Então, com base nesse texto, nós vamos identificar uma informação explícita. Como assim, Lattes? A pergunta ela vai ser voltada para você identificar no texto uma informação que está escrita no texto. De acordo com o texto, toda vida que tiver de acordo com o texto, segundo o texto, vai ser informações que estão escritas no texto, que estão presentes no texto, certo? Então, se tiver esse enunciado, eu já sei que eu vou tirar uma informação que está aqui no texto. Então, vamos ver aqui, De acordo com o texto, a energia solar também é responsável Ela é responsável por quê? Pela a distância entre a Terra e o Sol. A energia solar é responsável pela distância entre a Terra e o Sol. Diz isso? O Sol é considerado uma estrela. Vamos ver. Comparado com as grandes estrelas que são milhares de vezes maiores que ele.
Como uma grande esfera de gases, a altíssimas temperaturas, o Sol é formado principalmente por hidrogênio e hélio. Está bem longe da Terra, cerca de 150 milhões de quilômetros. Sua luz leva pouco mais de 8 minutos para atingir a superfície terrestre. A radiação emitida pelo Sol é fonte de vida e de energia essencial para a Terra. A energia solar impulsiona as correntes atmosféricas e marítimas, certo? Então, quando lemos essa parte desse texto, não fala em nenhuma distância entre a Terra e o Sol. Não cita isso, assim, em condição que a energia solar também é responsável pela distância. Não diz isso. Diz o quê? Que até o Sol é distante 150 milhões de quilômetros da Terra, mas não cita que a energia solar é responsável por essa distância, não. Então, esse item aqui, ele está o quê? Errado. Não tem no texto. Então, o que é o descritor 1? Tirar uma informação que está escrita no texto. Não tem essa informação no texto, essa é errada. Vamos ver a B. Evaporação da água. Tem isso no texto? Vamos ver. A radiação emitida pelo Sol é fonte de vida e de energia essencial para a Terra. A energia solar impulsiona as correntes atmosféricas e marítimas. Faz evaporar a água. Então, a energia solar é responsável pela evaporação da água? Sim, tá aqui dizendo, ó. A energia solar impulsiona, quer dizer, é responsável, estimula as correntes atmosféricas e marítimas e faz evaporar a água. Tá aqui. Então, vemos que isso está aqui presente no texto, certo? Então, aqui é responsável pela evaporação da água? Sim, é responsável pela evaporação da água. Está aqui presente no texto. Então, essa é a correta? Sim, essa é a correta, certo? Mas vamos ver, só para tirar a prova do 9, se as outras não tem no texto. Vamos lá. Falta de energia na Terra. A energia solar é responsável pela falta de energia na Terra? Não, ela é responsável pela energia. Essa aqui, ó, totalmente errada, não tem isso no texto, certo? Então, como é que nós vamos achando a resposta? Assim, analisando item por item e indo eliminando, tá certo? E aqui, ó, produção de hidrogênio. Ela é responsável pela produção de hidrogênio? Não, não diz isso. Diz o quê? Diz que com uma grande esfera de gases a altíssimas temperaturas, o Sol é formado principalmente por hidrogênio. Ele é formado por hidrogênio e hélio. Ele não produz, ele é formado. Então, essa aqui também está errada. Então, qual é que está certa? A B. Como eu cheguei nesse item B? Eu fui analisando item por item e comparando com as informações que tinham no texto. Então, qual a única informação aqui que tinha no texto? A B, que diz: a energia solar também é responsável pela evaporação da água. Então, vamos aqui, ó. A energia solar impulsiona as correntes atmosféricas e marítimas e faz evaporar a água. Então, a energia solar que faz evaporar a água. É a mesma coisa que tem dizendo aqui. Tá certo? Compreendido? Então, quando é que eu acho uma informação que está explícita no texto? Quando eu faço essa comparação. Se tem no texto, está correto. Vamos ver se acertamos. Olha, realmente acertamos. Era o item B. Vamos ver como chegamos a essa conclusão. Inicie essa atividade lendo o texto com atenção. Fizemos. Em seguida, leia o comando da questão e as alternativas. Também, observe. No segundo parágrafo, o autor do texto afirma que a energia solar impulsiona as correntes atmosféricas e marítimas e faz evaporar a água. Em nenhum momento do texto é citado que a energia solar é responsável pela distância entre a Terra e o Sol. Como eu falei, não é responsável, não cita isso. A falta de energia piorou porque o Sol é responsável por energia. Sem o Sol, nós não sobreviveríamos na Terra.
Também não cita isso. Ou pela produção de hidrogênio. Não fala que é pela produção de hidrogênio. Hidrogênio é que consiste na formação do Sol. Não fala que produz hidrogênio para a Terra. Então, essa aqui também não está certa. Então, qual a única que está certa que tem no texto? A B. Certo? Essa é a questão exemplo. E agora é a vez de vocês. A vez de vocês verem se realmente conseguiram compreender esse descritor. Vocês agora irão responder duas questõezinhas, tá certo? Duas questões. Como? Você vai lá no seu caderno, botar atividade 1 e a data. E vai colocar somente o gabarito. Aliás, atividade 2, porque a gente já respondeu, aí bota lá. Desculpe. Coloque lá em cima, língua portuguesa, atividade 1, certo? E aí, segunda questão, porque a primeira a gente já respondeu. Segunda questão, aí você coloca, lê a questão e responde. Você acha que é A, B, C ou D? O item que você achar, coloque a questão 2 e coloque lá o item, ou A, ou B, ou C. Entenderam? Isso na segunda questão. E também na terceira questão, do mesmo jeito, certo? Então, o que é que você vai fazer? Vai escrever atividade, vai fazer lá em cima, certo? O nome, atividade de língua portuguesa, coloca a data, certo? Qual é a data de hoje? 8, não é? Aí bota 08/4/2020. E embaixo você vai colocar assim, ó, gabarito, primeiro